Lição da Escola Sabatina em áudio. Lição 14, 23 a 29 de setembro. A essência de Efésios. Verso para memorizar. Efésios capítulo 2, verso 8 a 10. Ouça. Pela graça vocês são salvos, mediante a fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus, de antemão, preparou para que andássemos nelas. Visitantes em Londres sobem a bordo da roda gigante chamada London Eye, uma atração turística. A 135 metros acima do rio Tâmisa, é possível ver o Big Ben, as casas do parlamento, catedrais e palácios históricos. Para o estudioso do Novo Testamento, Nicholas Thomas Wright, Tom Wright, a carta aos Efésios em relação ao restante das cartas de Paulo é como a London Eye. Não é o mais longo nem o mais completo de seus escritos, mas oferece uma vista de tirar o fôlego de toda a paisagem. A partir dela, quando a roda gigante gira, como um pássaro, você tem uma visão elevada de um tema após o outro. Em Efésios, Paulo não se concentrou em questões de interesse local. É como se ele estivesse se dirigindo aos crentes e às igrejas cristãs em todos os lugares que existissem. O ar temporal da carta permite que a vista de tirar o fôlego, apresentada pelo apóstolo, invada nosso próprio mundo e nosso pensamento. Ao revisarmos cada capítulo, tenhamos em mente a seguinte pergunta: que verdades importantes, contidas em Efésios, devem continuar a moldar nossa vida como crentes? Domingo, 24 de setembro. Somos abençoados em Cristo. Alguém descreveu Efésios como os Alpes do Novo Testamento. Paulo, nosso guia de montanhismo, leva-nos a uma rápida ascensão em Efésios capítulo 1. Ficamos rapidamente sem fôlego e maravilhados com a vista do topo. Reflita sobre Efésios capítulo 1. O que mais inspira você? Que cumes você vê? Efésios capítulo 1, verso 3 a 14, funciona como um mapa no cume de uma montanha, que identifica os picos no horizonte. À medida que Paulo nos indica nosso lugar abençoado na vasta paisagem do plano de salvação. O cenário abrange toda a extensão da história da salvação, desde a eternidade passada até as ações divinas, cheias de graça em Cristo e a eternidade futura. A redenção dos crentes reflete iniciativas divinas tomadas antes da fundação do mundo, que agora estão sendo desenvolvidas em nossa vida. Essas estratégias anteriores à criação serão plenamente cumpridas no fim dos tempos. Em seguida, todas as coisas, tanto as do céu quanto as da terra, serão reunidas ou unidas em Cristo, e o plano de Deus para a plenitude dos tempos se cumprirá. Então, experimentaremos por completo o mistério da sua vontade. Hoje, temos certeza de que a salvação centrada em Cristo, na qual nos firmamos, é parte importante do plano amplo para a redenção de todas as coisas. Estar no topo de uma montanha inspira a ação de graças. Em Efésios capítulo 1, verso 15 a 19, Paulo agradeceu a Deus ao mesmo tempo em que orou para que os crentes experimentassem a salvação que o Senhor planejou para eles. Encontramo-nos em outra subida íngreme, enquanto o apóstolo nos aponta para cima, para o Cristo ressuscitado, que ascendeu aos céus e foi exaltado, que governa sobre todo o poder imaginável para sempre. Pela graça de Deus expressa em Cristo, podemos viver no topo da montanha. Efésios capítulo 1, verso 4. Ouça. Assim como nos escolheu, nele, antes da fundação do mundo,
para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele e em amor. Efésios capítulo 1, verso 4, nos diz que antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Pense no que isso significa, escolhidos nele antes de existir o mundo. Que grande esperança isso deve nos dar em relação ao desejo de Deus de que sejamos salvos. Segunda-feira, 25 de setembro. Redimidos para a fraternidade. O que Deus fez por nós, por meio de seu Filho Jesus Cristo. Efésios capítulo 2. Mas Deus, essas duas palavras são cheias de esperança. Paulo descreveu o passado sombrio de seu público. Compartilhando a situação da humanidade, estavam em rebelião contra Deus e sua vida era dominada pelo mal. Mas o que Deus em sua misericórdia fez por eles e por nós? Primeiro, deu-nos vida com Cristo. A ressurreição de Cristo é nossa. Segundo, exaltou-nos com Cristo. A ascensão de Cristo é nossa. Terceiro, no céu, Ele nos fez assentar com Cristo. A coroação de Cristo é nossa. Não somos apenas espectadores dos eventos da vida de Cristo que transformam o cosmos. Deus não toma essas atitudes por qualquer mérito nosso, mas por sua graça. É seu propósito que vivamos unidos a Jesus e pratiquemos boas obras. Se Efésios capítulo 2, do verso 1 ao verso 10, ensina que vivemos unidos a Jesus, Efésios capítulo 2, do verso 11 a 22, ensina que vivemos unidos uns aos outros, como parte de sua igreja. A morte de Jesus tem benefícios verticais, estabelecendo a relação do crente com Deus, e horizontais, consolidando nosso relacionamento com os outros. Pela cruz, Jesus destrói tudo o que separa os gentios dos judeus, incluindo o uso indevido da lei para ampliar a brecha. Jesus também constrói um incrível e novo templo, composto por crentes. Gentios, antes excluídos da adoração em lugares sagrados do templo, se unem aos judeus para se tornarem um. Nós também nos tornamos parte da Igreja de Deus, um santuário dedicado ao Senhor. Pela graça, você tem o privilégio de viver este dia unido a Jesus e a seus irmãos. Efésios capítulo 2, do verso 8 a 10, atua na conversão de muitos. Martinho Lutero encontrou nesses versos a graça que conquistou seu coração e descobriu também afirmações centrais para a reforma. A salvação vem pela fé somente, pela graça somente, por Cristo somente e para a glória de Deus somente. Em 1738, 18 dias após sua conversão, na rua Aldersgate, em Londres, John Wesley pregou na Universidade de Oxford, apresentando um clamor do coração e o manifesto de um novo movimento. A mensagem dele, Efésios capítulo 2, verso 8. Terça-feira, 26 de setembro. Somos a Igreja do Deus Vivo. Por que é importante e emocionante fazer parte da Igreja de Deus? Efésios capítulo 3. Somos encorajados quando ouvimos membros da Igreja dizerem coisas positivas sobre a Igreja. No entanto, o mais entusiasmado de nós fica aquém do rico testemunho de Paulo em Efésios capítulo 3, sobre a Igreja. Ele começou com um relatório de suas orações pelos crentes em Éfeso, mas o interrompeu para falar sobre a criação da Igreja por Deus, e depois completou o relato de oração. Ao longo do caminho, passamos a entender coisas importantes sobre o plano ou mistério de Deus. Na eternidade, Deus concebeu o mistério ou o plano sobre a Igreja. Por meio da vida e da morte de Jesus,
cumpre-se esse plano há muito tempo encoberto. Por meio da revelação, Paulo compreendeu o mistério da igreja e o surpreendente fato de que os gentios fariam parte dela. Paulo participou na divulgação dessa boa nova como pregador aos gentios das insondáveis riquezas de Cristo. Com muitos conquistados para Cristo, a igreja composta por judeus e gentios torna conhecida a multiforme sabedoria de Deus para os principados e potestades nas regiões celestiais, anunciando seu destino vindouro. O plano de unir todas as coisas em Cristo está em andamento e o tempo desses poderes é curto. Essa compreensão da igreja motivou Paulo a orar pelos crentes. Por que não o imaginar fazendo a oração sincera de Efésios capítulo 3, 14 a 21 por você? Por que não o idealizar orando para que você seja cheio de toda a plenitude de Deus e participe plenamente do incrível mistério revelado de uma igreja unificada? Quais são os tipos de barreiras entre os crentes em nossa igreja que, à luz do que Paulo escreveu, não deveriam existir? O que você pode fazer para ajudar a removê-las? Quarta-feira, 27 de setembro. A unidade da fé. Em Efésios capítulo 4, Paulo pede aos crentes que parem de fazer algumas coisas e que se certifiquem de fazer outras. Quais são elas? Efésios capítulo 4 começa e termina com apelos para cuidarmos uns dos outros como membros da igreja. Entre esses apelos, Paulo apresentou forte apoio à ideia de que devemos nutrir a unidade na igreja. Ele começou listando 7 elementos. Há um corpo, um espírito, uma esperança, um Senhor, Jesus Cristo, uma fé, um batismo, um Deus e Pai. Estamos ligados por essas realidades espirituais. Estamos de fato unidos. Embora a unidade seja uma certeza teológica, requer nosso esforço. Por isso, devemos fazer tudo para preservar a unidade do Espírito. Um modo de fazer isso é ser parte ativa do corpo de Cristo. Cada membro é uma parte habilitada do corpo e deve contribuir para a saúde dele. E todos devem se beneficiar do trabalho dos apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Estes, como ligamentos e tendões, têm uma função unificadora, ajudando-nos a crescer juntos em Cristo, que é a cabeça do corpo. Paulo também disse: não mais sejamos como crianças, arrastados pelas ondas e levados de um lado para outro por qualquer vento de doutrina, pela artimanha das pessoas, pela astúcia com que induzem ao erro. Essas palavras sugerem que a igreja primitiva enfrentava lutas internas devido à artimanha das pessoas. Ao mover-se em direção ao apelo final, sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando uns aos outros. Paulo pediu aos crentes que evitassem a antiga dureza de coração, a ira e a fala ríspida, substituindo tudo isso pela linguagem boa para edificação e que transmite graça. É fácil ler esse capítulo sobre a unidade quando tudo está em paz. É mais desafiador e importante lê-lo quando estamos envolvidos em conflitos. Você está se lembrando hoje de experimentar a unidade do corpo de Cristo pela qual ele morreu? De que maneira podemos contribuir para a unidade da igreja, tanto em nível local quanto mundial? Por que é importante que façamos o que podemos nesse sentido? Quinta-feira, 28 de setembro. Recebendo e transmitindo graça. Ao ler Efésios capítulo 5, reflita sobre como Paulo nos pede que vivamos o Evangelho em nossos relacionamentos. Qual de suas exortações é especialmente significativa para você?
Se você começar a ler Efésios capítulo 5, do início, pode perder o pleno poder de um tema importante. Então, comece com Efésios capítulo 4, verso 32, em que Paulo diz: Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando uns aos outros, como também Deus, em Cristo, perdoou vocês. Somos chamados a imitar em nosso comportamento, em relação aos demais, o perdão e a graça de Deus para conosco. Devemos refletir Deus. Paulo comparou o estilo de vida que imita o amor de Deus com a abordagem pagã. Em vez de valorizar as pessoas como irmãos na família de Deus, o ser humano usa os outros para seus interesses e depois se gaba disso. Paulo advertiu que tal abordagem não tem lugar no novo mundo que Deus está planejando. Em vez disso, os crentes devem se afastar da escuridão de seu passado e viver como filhos da luz, imitando o amor do Pai. Mais uma vez, Paulo nos advertiu a nos afastarmos das obras infrutíferas das trevas, feitas em segredo. Por outro lado, devemos viver na luz, em vez de desperdiçar a vida em embriaguez. Aproveitemos o tempo louvando a Deus pelo seu amor. Paulo ampliou o tema de imitar o amor de Deus ao aconselhar maridos e esposas cristãos. O amor abnegado de Cristo pela Igreja é um modelo para os maridos cristãos, enquanto a lealdade da Igreja a Cristo é um modelo para as esposas cristãs. Em vez de usar o dom da sexualidade humana de forma pervertida e egoísta, o marido e a esposa cristãos se concentram em valorizar e estimar um ao outro, tornando-se uma só carne. Sejam imitadores de Deus, como filhos amados. Pela graça de Deus, você é chamado para viver essa exortação em seus relacionamentos com os demais. O texto de Efésios capítulo 5, verso 2, vivam em amor, ajuda a entender Efésios capítulo 5, verso 1, sejam imitadores de Deus. Sexta-feira, 29 de setembro, estudo adicional. Em Efésios capítulo 6, descobrimos que nós, a Igreja, somos o exército que luta pela paz. Em Efésios, Paulo retratou a Igreja como o corpo de Cristo, como o templo de Deus e como a noiva, esposa de Cristo. Em Efésios capítulo 6, do verso 10 ao verso 20, ele descreveu a Igreja como o exército de Deus e fez um forte chamado à batalha. É uma passagem que oferece muitos riscos de má interpretação. Poderíamos interpretar mal as palavras de Paulo como um chamado a pegar armas militares ou a sermos combativos em nossos relacionamentos. Paulo, porém, enfatizou a unidade, a fala edificante e a amabilidade. Ele descreveu as boas novas de Deus como o Evangelho da paz. Por meio dessa vívida metáfora militar, a Igreja não é exortada a travar uma guerra no sentido tradicional. Em vez disso, devemos lutar pela paz na batalha espiritual contra o mal. Paulo entrou no campo de batalha do grande conflito e nos chamou para nos alistarmos no exército de Deus. Devemos fazê-lo mediante uma avaliação realista do inimigo em vista, uma vez que não devemos subestimar as forças arregimentadas contra nós. Não confrontamos apenas inimigos humanos, mas forças espirituais do mal nas regiões celestiais, lideradas por um general astuto, o diabo. No entanto, não precisamos ser intimidados por nossos inimigos. Deus está presente conosco na batalha e nos proveu o melhor armamento, sua própria armadura. Ele colocou à nossa disposição a verdade, a justiça, a paz, a fé, a salvação e o Espírito. Com Deus diante de nós e equipados da cabeça aos pés com a armadura que Ele proveu, não podemos falhar. A vitória está garantida.